Você aceitou que o tempo sempre existiu, que ele é um rio que corre, sem começo, sem fim, e que tudo, absolutamente tudo, está dentro dele. É uma ideia tão familiar que você nunca questionou. Mas o que eu quero saber junto com você é o que existia antes do Big Bang. É uma pergunta que faz o seu cérebro dar um nó, não é? Você visualiza um vazio, uma escuridão sem estrelas, onde alguma coisa de repente explode. Você pensa no tempo correndo naquele vazio, esperando o universo começar. Mas essa imagem, que parece tão intuitiva, talvez seja a primeira coisa que te engana. Eu vejo o Big Bang não como uma explosão no espaço, mas como a expansão do próprio espaço. E com ele, o próprio tempo. Pense bem, se o tempo surgiu com o universo, faz sentido perguntar o que existia antes. É como perguntar o que está ao norte do Polo Norte. A pergunta pressupõe uma direção que naquele ponto deixa de existir. Você sente essa estranheza? É como se a nossa linguagem, as nossas ferramentas de pensamento fossem insuficientes para capturar essa ideia. A sua mente, a minha mente, está presa à lógica de causa e efeito de uma sequência linear. Algo precede outra coisa. Mas e se não houvesse precedente? E se o antes fosse um conceito que só existe depois do que chamamos de depois? Isso não é um jogo de palavras. É a essência do nosso mistério. Se o universo se expandiu de um ponto inimaginavelmente denso e quente, levando consigo o próprio tecido do espaço e do tempo, então não existia um lá fora esperando para ser preenchido. Não existia um relógio marcando os segundos antes que ele mesmo fosse inventado. O tempo não era um palco pré-existente. Você se vê diante de uma barreira, o limite da sua compreensão do que é real. Estamos acostumados a pensar em um começo para tudo, mas e se o começo do universo for também o começo de tudo o que conhecemos como tempo? Se for assim, a sua pergunta inicial, a minha pergunta, já nos coloca em um caminho que talvez não leve a lugar nenhum. A resposta para o que existia antes do Big Bang pode ser nada que você possa chamar de antes. Eu sou um investigador calmo, curioso, que busca entender os mistérios da realidade junto com você. A imagem de uma explosão é poderosa, mas ela te induz a erro. O Big Bang, como a teoria científica nos explica, não foi uma explosão no sentido convencional. Não houve um ponto no espaço de onde tudo partiu e se espalhou, como fogos de artifício em uma noite escura. Isso é uma observação, o universo está se expandindo, e a teoria é que essa expansão acontece em todo lugar ao mesmo tempo. É como se você desenhasse pontos em um balão murcho e o enchesse. Cada ponto se afasta de todos os outros. Não há um centro da expansão. O balão, nesse caso, representa o próprio espaço. Você vê a diferença. Não é algo explodindo dentro do espaço, mas o próprio espaço expandindo, e com ele todo o conteúdo, matéria, energia e a própria estrutura que permite medir essa expansão, o tempo. Essa é uma das ideias mais desafiadoras da cosmologia moderna. Ela muda tudo o que você achava que sabia sobre um começo. A teoria do Big Bang descreve um universo que surgiu de um estado incrivelmente denso e quente, onde toda a matéria e energia estavam concentradas em um volume que os modelos apontam para ser menor que um átomo. A partir desse momento, o universo começou a se expandir e a esfriar, dando origem às partículas, estrelas, galáxias e, por fim, a você. Tudo isso são conhecimentos que a ciência já estabeleceu com base em observações, como a radiação cósmica de fundo e a expansão do universo. Então, quando falamos em antes do Big Bang, não estamos falando de um lugar vazio onde algo aconteceu. Estamos lidando com a possibilidade de que o próprio conceito de espaço-tempo não existia antes daquele instante.
A sua intuição grita por um onde e um quando, mas o Big Bang pode ser o onde e o quando do espaço e do tempo. É como perguntar o que está ao sul do Polo Sul. Não existe. Isso significa que a sua pergunta, a minha, é válida, mas talvez a sua resposta esteja em repensar a pergunta. Se você está sentindo essa estranheza, essa pulsação na sua mente, talvez seja um sinal. Se você quer continuar nessa jornada de desvendar o código galáctico, então se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar de questionar o que está além da nossa compreensão. Isso nos ajuda a continuar investigando essas perguntas que nos tiram o sono. Mas se o espaço-tempo surgiu com o Big Bang, o que é o vazio onde ele surgiu? A gente vai falar mais sobre isso no próximo capítulo. Capítulo 3, a interpretação do canal e a conclusão. Então, o que havia antes, se o próprio conceito de antes não existia, a ciência ainda não consegue responder com certeza, mas algumas possibilidades foram propostas. Podemos imaginar, por exemplo, um universo cíclico, onde o Big Bang não foi o primeiro, mas apenas um de uma sequência infinita de inícios e fins. Um universo que se expande, contrai e renasce em um eterno ciclo cósmico. Essa seria uma espécie de rebote, onde a matéria e a energia atingem um ponto de densidade máxima e, em vez de um fim, desencadeiam um novo começo. Outra ideia é a da inflação eterna. Pense em uma bolha de sabão. Agora, imagine que essa bolha não está sozinha, mas é apenas uma de muitas, surgindo continuamente em um vasto oceano de espaço em constante expansão. Cada bolha seria um universo, com seu próprio Big Bang e suas próprias leis da física. O nosso universo seria apenas uma dessas incontáveis bolhas, nascendo de uma inflação primordial que nunca para de criar novos domínios. Nenhuma dessas possibilidades prova que o tempo não existia, mas elas sugerem que o nosso começo não foi o começo absoluto. A interpretação do código galáctico é que a sua pergunta, a minha pergunta sobre o que existia antes do Big Bang, pode ser como perguntar o que existe ao norte do ponto mais ao norte. O polo norte é o limite para a direção norte. Não existe mais ao norte depois dele. Da mesma forma, se o Big Bang foi o começo do tempo, não existe um antes dele. O que essa ideia faz com você, ela te força a redefinir seus próprios limites de compreensão. Não é que a resposta não exista, mas a própria pergunta, dentro da nossa lógica de tempo linear, pode estar mal formulada. A sua mente, a minha mente, está acostumada a sequências, a causas e efeitos. Mas e se o ponto de partida do universo não tiver um antes, porque ele mesmo é a origem da sequência? Diante de todas essas possibilidades, qual delas te parece a mais plausível? A de um universo cíclico que renasce infinitamente, ou a de um universo que é apenas uma bolha em um oceano eterno de inflação? Se você quer continuar desvendando esses mistérios da realidade, se inscreva no canal. Sai um vídeo novo a cada 3 horas aqui para você ter sempre conteúdo para investigar. No próximo episódio,